Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com você com esta aula de História. Quem quer aula de História? Queres ou não queres, turma do 6º ano do ensino fundamental? Hoje eu vos convido a estudar, não é isso? A discutir, a interpretar o trabalho e escravidão em épocas antigas e atuais. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Dornelas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, turma do 6º ano do ensino fundamental, entrar na nossa nave da história para estudar um pouco do processo de trabalho e escravidão em épocas antigas e atuais. Então, primeiramente, a gente vai agora interpretar o que é trabalho. Então, segundo os gregos, trabalho simplesmente origina de tripalho, ou seja, um objeto de tortura, não é isso? Então, trabalho, tripalho, objeto de tortura. Então, como era o trabalho lá na época antiga, na Grécia, na Roma, em dias atuais, como esse processo? Então, agora a gente vai começar a estudar um pouco. Você do 6º ano, eu vos convido agora a entrarem, sentarem para assistirem esta aula maravilhosa de história feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco nesse programa maravilhoso, o EducaPE. Vamos lá, pessoal? Vamos embora? Então, escravidão na Antiguidade Clássica. Primeira questão. Como era a escravidão na Antiguidade Clássica? Falar de clássico, o que vem na cabecinha de vocês, turma do 6º ano? Falar de clássica, clássica. Não é aquele clássico esporte, náutico, Santa Cruz. Não. A gente está falando de sociedades clássicas, antigas, né? Então aí nós vamos ter as duas, Grécia e Roma. Então, sabemos que o processo de escravidão lá, na realidade, era por aprisionamento, por dívida, não é isso? Então, na realidade, ou por conquistas. Então, eles tinham esse hábito, eles tinham essa cultura, né? Então, vamos lá. Então, agora vamos a fundo estudar essa escravidão. Então, a gente começa a colocar aqui para vocês que a escravidão, ela foi organizada de diferentes formas durante a Antiguidade. Então, o povo grego tinha uma forma de escravizar, o povo romano tinha uma forma de escravizar, o povo egípcio tinha outra forma de escravizar. Então, cada povo tinha a sua forma. Então, a escravidão é um tipo de relação de trabalho, é isso, que existia há muito tempo na história da humanidade. Então, há muito tempo já se fazia esse tipo de trabalho escravo. Então, na antiguidade, né, já na antiguidade, o Código de Hammurabi dizia o quê? Primeiro, conjunto de leis escritas, né, da civilização babilônica, né, lá na Mesopotâmia, né? Então, apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e seus senhores. Então, como é que era essa relação entre os escravos e seus senhores? Então, não se restringindo, né, isso, aos babilônios, né? Então, a escravidão também foi utilizada entre quem? Entre os egípcios, entre os assírios, entre os hebreus, gregos e romanos. Então, vejam aí, pessoal, analise como era esse processo. Então, a escravidão era utilizada entre egípcios, entre assírios, entre hebreus, entre gregos e entre os romanos. Então, dessa forma, podemos perceber que se trata de quê? De um fenômeno histórico, extenso e diverso. Cabe destacar que cada civilização dessa tem uma forma de escravizar o seu povo, né? Então, vejamos. Então, nós temos aí, em Atenas, né, parte dos escravos, né, era proveniente de regiões da Ásia Menor e Trácia. Em geral, eles eram o quê? Eles eram obtidos por meio da realização de quê? De guerras.
contra diversos povos de origem estrangeira. Ou seja, os traficantes eles realizavam a compra dos inimigos, capturando e logo tratavam de oferecê-los em algum lucrativo ponto comercial, mesmo ocupando o quê? Uma posição social desprivilegiada. Os escravos tinham o quê? Diferentes posições dentro da sociedade ateniense. Então, devemos lembrar que dentro da sociedade ateniense, né, na sociedade grega, os escravos não tinham direito político, né? Eles apenas tinham, na realidade, se viu a guerra também, né? Eram colocados na guerra, eles eram colocados para fazer alguns trabalhos. Então, como foi mencionado aí, né? Então, a escravidão, na realidade, é um tipo de aprisionamento de guerra, de conquistas, onde os prisioneiros se tornavam guerras, eram capturados e vendidos pelos traficantes, né? Então, vocês vão ter alguns escravos eram utilizados para formar as forças policiais da cidade de Atenas, assim, formar o exército. Outros eram usualmente empregados em atividades artesanais e, por conta das suas habilidades técnicas, tinham uma posição social de destaque, né? Então, em certos casos, interessante isso, nem em certos casos, né? Um escravo poderia ter uma fonte de renda própria e um dia poderia vir a comprar a sua própria liberdade, né? Então, observe. Então, o escravo ele poderia ter a sua fonte de renda própria, né? Que consequentemente iria proporcionar, né? Isso, ou seja, comprar a sua alforria, a sua liberdade. Então, em geral, os escravos, né, que trabalhavam nos campos e nas minas tinham condições de vida piores se comparadas às dos escravos urbanos e domésticos, né? Então, ressaltamos, né, a forma de trabalho, né, de uma mina, né, a forma de trabalho simplesmente de um campo era totalmente diferente da forma de trabalho simplesmente doméstico. Então aí vocês vão ter, então essa escravidão não era marcada por nenhuma espécie de distinção. Interessante, né? Com relação aos postos de trabalho a serem ocupados. O uso do escravo tinha o quê? Tinha mesmo uma grande importância social, a conceder tempo, né, para que os homens livres tivessem tempo para participar das assembleias, de debates políticos, né, filosofar e produzir obras de arte. Conforme algumas pesquisas, né, a classe de escravos em Atenas chegou a compor cerca de 1/3 da população no período clássico. Então, analisa. 1/3 da população de Atenas no período clássico era de escravos. Então, na realidade, é uma proporção muito grande, né? Então, no caso da cidade de Esparta, né? Então, tinha uma organização distinta. Os escravos ali chamados de ilotas, né? Ilotas eram, na realidade, conseguidos por meio de vitórias militares, né? Empreendida por tropas espartanas, né? Não dando grande importância ao que as práticas comerciais, por causa de sua cultura, né? Então, na realidade, xenófoba, né? Então, a escravidão não articulava um comércio de seres humanos no inferior desta sociedade, como ocorria lá em Atenas, né? O escravo era propriedade de quem? Do Estado. Ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. Diferente de Atenas, que se vendia, os traficantes vendiam, né? Eles visualizavam comércios, né, para vender esses cidadãos que eram presos nas conquistas militares. Esparta não, o escravo era propriedade do Estado, então, na realidade, propriedade do Estado. Então, nenhum cidadão poderia ser proprietário de um escravo, né? Então, já no Império Romano, a gente vai ter outra característica, né? Ou seja, o Império Romano foi uma das sociedades antigas, onde a utilização da mão de obra escrava, né, teve a mais significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios,
grupo social romano, que detinha um controle maior por parte das terras cultiváveis do Império. Então, assim como em Atenas, observe, assim, prezados, prezadas que estão agora em casa, assistindo este programa Educa PS, esta aula do professor Cláudio, na sua nave da história. Então, assim como em Atenas, o escravo romano poderia exercer diferentes funções, ou adquirir a própria liberdade, desde que ele levantasse meios, né? Juntasse, na realidade, dinheiro no seu trabalho e comprasse a sua liberdade. Esparta não dava o direito dos cidadãos ter propriedade de escravo. O escravo era propriedade do Estado. Porém, a única restrição jurídica contra um ex-escravo impedia-o de exercer qualquer cargo público, né? Qualquer cargo público. Na Grécia, dentro do processo democrático, né? O escravo não tinha direitos, né? Só deveres, né? Por exemplo, essa questão da democracia é o direito para os cidadãos gregos, né? Nem os estrangeiros, nem escravos tinham direitos, né? Iguais aos de cidadãos. Então aí você cabe destacar que no Império Romano, esse processo de trabalho, ele teve uma maior ênfase. Na realidade, houve momentos de cidadão romano ter mais de 100, um cidadão romano ter mais de 100 escravos, né? Então vocês vão ter, então no primeiro século, as relações entre escravo e o seu senhor começaram a sofrer algumas alterações impostas pelo governo romano. Então, uma das obrigações essenciais do senhor consistia em dar uma boa alimentação ao seu escravo e mantê-lo bem vestido, né? Então, no século I, né, os senhores foram proibidos de castigar seus escravos até a morte. Então, no caso aí, até a morte, caso fizessem, poderiam ser julgados por assassinato, né? Então, além disso, o senhor poderia dar parte de suas terras a uns escravos ou libertá-los sem nenhuma prévia indenização. Então, observe, então as leis começam a mudar, não é isso? Então, o seu senhor começava agora a ter alguns deveres perante o seu escravo, de alimentá-lo, de vesti-lo, e não poderia castigá-lo até a morte. Caso o fizesse, poderia sofrer penas do Estado. Então, um filme muito interessante, turminha, que eu gostaria que vocês assistissem, Spartacus, que mostra na realidade o quê? Essa relação de como os escravos, os prisioneiros eram tratados dentro de Roma, né? Então, Spartacus mostra isso aí, na realidade, os prisioneiros eram colocados naquelas arenas, iriam lutar com os leões até a morte. Coisa impiedosa, terrível, terrível você colocar um ser humano para lutar com o animal até a morte, né? Então isso aí foi proibido depois em Roma, né? Então essas medidas em favor dos escravos poderiam ser vistas como uma consequência imediata, como eu falei para vocês, aí de uma rebelião de escravos, liderada por um Espartacus, que aconteceu em Roma em 70 depois de Cristo. Então, nos séculos posteriores, as invasões bárbaras, né? A redução dos postos militares, fizeram com que o escravismo perdesse sua força dentro da sociedade romana. Com a ascensão de quê? A ascensão da sociedade feudal, não é isso? Então a escravidão, que ela perdeu a sua predominância, dando lugar ao que? As relações civis, né? Ou seja, aí entra um novo tipo de relação, ou seja, que nós vamos ter dentro do feudalismo, que é aquela relação entre o senhor e o seu servo. Então, o servo é diferente de escravo, né? Escravo ele é preso ao trabalho,
servo é preso à terra, né? Os servos têm obrigações, na realidade, com a terra, o escravo com o trabalho, né? Então, na realidade, aí muda totalmente o contexto. Então, como vocês acabaram de observar, então essa grande guerra, né, esse grande motim, esse grande movimento, né, com os Espartacos, né, em 70 depois de Cristo, né? Então, na realidade, começa agora a mudar, né, a mudar na realidade a história do processo de escravidão dentro de Roma, né? Então, vocês vão ter aí agora o ciclo de trabalho contemporâneo. Como é esse ciclo de trabalho escravo contemporâneo? Então, na realidade, por não ser uma prática legalmente aceita em quase todo o mundo, né, ser condenada por organismos internacionais, a escravização das pessoas pode ser resumida em um ciclo que se repete na maioria dos escravos de casos. Então, esse ciclo possui o que? 6 etapas cíclicas e uma única saída possível para que ela seja encerrada. Então, os tópicos a seguir explicam melhor esse ciclo de trabalho escravo, como funciona. Então, como a gente estava colocando, a gente pega lá simplesmente o processo de escravidão, mas isso que era por guerras, conquista, né, por dívidas. Depois a gente vai ter um novo modelo de trabalho, que é a servidão. Aí chega simplesmente esse processo de expansão comercial, aí começam os tráficos de escravos, não é isso? Para fortalecer o trabalho dentro das colônias inglesas, espanholas, portuguesas. Então, na realidade, começa o tráfico de pessoas, de cidadãos da África para abastecer essas colônias, né? Então, nós vamos ter alguns tópicos, por exemplo, a vulnerabilidade socioeconômica. As vítimas do trabalho escravo contemporâneo são pessoas com baixa renda ou desempregada, geralmente com pouca instrução, né, que procuram uma saída para as condições precárias em que vivem, né? Muitas delas estão o quê? Nas zonas rurais ou em pequenas cidades. Então, por exemplo, nós temos aí casos, né, monstruosos, né, de trabalhos escravos aqui dentro do Brasil, em fazendas, em alguns segmentos de trabalho. As pessoas, na realidade, elas são colocadas nessa forma de trabalho, né? Então, aliciamento e imigração. Então, outro ponto interessante é o aliciamento. A gente sai na vulnerabilidade econômica, né? Vai para o aliciamento e imigração. Ou seja, pessoas chamadas gatos são as responsáveis por aliciar as pessoas em situações vulneráveis ao trabalho escravo. Então, com convencimento, os gatos prometem que uma boa remuneração, né? Boas condições de trabalho. Então, as pessoas são aliciadas, são levadas para longe dos locais de origem, muitas vezes até para outros países. Essas pessoas acumulam ao longo da sua trajetória dívidas impossíveis de serem quitadas com o ordenado que receberão dos patrões. Então ficam submersas, ficam presas, né? Aprisionadas às dívidas, né? Então a primeira dívida é adquirida pela passagem, que levará as pessoas até o seu local de trabalho. Então você já vai devendo, né? Já vai devendo. Muitas das vítimas são crianças, e uma grande parcela de crianças ou não exploradas sexualmente, né? Então, em muitos casos, a exploração sexual acontece sem que a vítima, né, saber que estava sendo levada para a prostituição. Então, isso aí é uma coisa terrível, né? Muitas vezes os gatos, né, eles vão aliciar as pessoas, né, e colocam as pessoas nessa teia, essas armadilhas, né? Outro ponto é a vulnerabilidade socioeconômica. Infelizmente, muitas pessoas vítimas do trabalho retornam para suas terras, né, natais e para a situação de penúria, né, em que se encontravam no início do ciclo. Então, ou seja, desemprego, a baixa remuneração, a miséria, a fome.
No entanto, essa situação pode ser revertida com a atuação de quê? De setores governamentais que promovam a erradicação do trabalho escravo, né? Com assistência às vítimas. Então, as autoridades públicas devem criar políticas públicas para, na realidade, erradicar o trabalho infantil, que lugar de criança é na escola, não é isso? Erradicar trabalhos forçados, né? Então, é importante. Então, combate ao trabalho escravo, encerramento do ciclo. Existem 3 pontos que põem fim ao trabalho escravo. São eles. A prevenção. Então, acontece por meio da educação, da promoção da informação, do associativismo e do cooperativismo, né? Para gerar renda dentro de quê? De comunidades carentes, da geração de renda do país, do acesso ao quê? À terra dentro das zonas rurais. Assistência às vítimas, incluir necessidade de alojamento temporário, é isso, pagamento de direitos por meio do processo judicial, é isso, de acordo trabalhista, e a qualificação profissional, né? Para que aquela pessoa não volte ao mesmo estado em que se encontrava no início do ciclo. Então aí as regressões ainda são em muitos casos, né, brandas. Quem for flagrado mantendo trabalhadores em condições de escravidão no Brasil, assim é indispensável que haja punição, a fim de coibir essa violação de direitos humanos. A repressão acontece por meio de compensação financeira das vítimas, de indenizações, de pagamento de direitos, né, e da punição dos criminosos, que pode incluir pena sob regime de reclusão de 2 a 8 anos. Porque não é só pagar uma indenização. E o que esse agressor lhe roubou da vítima, né? O que ele roubou as oportunidades das vítimas, deixando encarceradas, né? Então, aí eu trago para vocês aí uma referência, né? Caso vocês queiram se aprofundar, né, no assunto, é uma referência, né? Então está aí disponível para vocês. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje de História, turma do 6º ano, ensino fundamental, onde nós abordamos trabalho escravo em épocas antigas e atuais. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, com vocês mais uma vez na nossa nave da história. É isso aí, nossa nave da história, contando, narrando, aprendendo um pouco da nossa história. Então, turminha, tchau, 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 turminha, até a próxima aula. Tchau, tchau.